tudo certo, parece questão de tempo para o Flamengo anunciar o Tite para acomodar o time no restante dessa temporada e 2024 o ano inteiro. Então vamos fazer aqui algumas projeções do que eu acho de como o Tite pode montar esse time do Flamengo, levando em consideração principalmente o trabalho dele no Corinthians mais recente, de 2015, e o trabalho dele nas duas Copas do Mundo. Então vamos começar aqui colocando o campinho na tela para falar sobre o Corinthians de 2015. Já adianto para vocês que esse é o esquema tático preferido do Tite, pelo que ele já mostrou até aqui, que é um 4-1-4-1, com a linha de defesa, um volante mais marcador, dois caras ali no meio campo que podem marcar e também jogar, e jogadores abertos, podendo ser meias ou pontas mesmo. Então aqui o Corinthians 2015 tinha uma linha de defesa ali com o Edilson, que é mais defensivo, e o Arana ia bastante pro ataque. O Ralf era mais esse cara de proteção ali no meio campo, e Renato Augusto e Elias eram dois caras que iam bastante, e também quando um ia, outro voltava. Então, jogadores bem dinâmicos assim, e o Malcom numa ponta e o Jadson na outra, eles se alteravam bastante. O mapa de calor do Malcom, inclusive, se vocês forem pesquisar, aparece meio dividido, né? Ele metade do tempo na esquerda, metade na direita. Então, quer dizer, quando o Arana subia, provavelmente o Malcom ia pro outro lado. Então, dá pra ver uma característica de um time com um ponta e um meia pelos lados do campo. Se a gente for olhar o que foi pra mim a melhor seleção brasileira do Tite, foi essa aqui, antes da Copa do Mundo de 2018, que tinha Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Marcelo, que ia bastante, com Casemiro na frente da zaga, Renato Augusto e Paulinho novamente, dois jogadores que marcavam e também atacavam, né? Jogadores bem completos, com Coutinho na direita, que era mais um meio campista do que um ponta, principalmente jogando pela direita, cortando muito pro meio, para também deixar o Daniel Alves subir, e o Neymar na esquerda, que também abria espaço para o Marcelo ir para o ataque, e o Gabriel Jesus, atacante móvel, assim como o Corinthians de 2015 também, o Wagner Love era um atacante um pouco mais móvel, não é aquele centroavantão clássico. Se a gente avançar para o time que jogou a Copa do Mundo mesmo em 2018, o William entrou na equipe, teve a lesão do Renato Augusto, então o Coutinho foi deslocado para ser mais esse meio campista, que acho que já é uma característica que a gente pode começar a ver nas outras seleções do Tite, que é não ter mais esses dois volantes ali, além do Casemiro. O Coutinho mais um meio campista mais leve, se a gente pode dizer assim. Tanto é que em 2022 a equipe foi bem mais solta, né? Para quem fala que o Tite é retranqueiro, dá pra ver uma evolução no trabalho dele, jogando com um time cada vez mais ofensivo na Copa do Mundo da última de 2022, né? Tinha o Alexandre e o Danilo, que eram dois laterais que ficavam bastante. Aí Casemiro, que era praticamente o único volante ali, o único jogador de marcação do meio pra frente, com Paquetá, que não é já um volante típico, né, mas é um cara que se sacrificava ali, com o Neymar tendo muita liberdade no meio campo, e dois pontas mesmo, que buscam a linha de fundo, buscam o drible, e o Richarlison novamente um atacante móvel ali na frente. Então, se a gente for pegar esse parâmetro aqui, o Flamengo pode emular ou não algumas características desses jogadores que o Tite gostou de usar nos esquemas táticos dele. Então, eu coloquei esse time aqui, que pra mim é o mais próximo que eu consigo imaginar, levando em consideração principalmente a última Copa do Mundo, né, que é o trabalho mais fresco dele. Então teria ali o Rossi ou o Santos no gol. O Santos, que inclusive já foi convocado pelo Tite, pode, quem sabe, apostar numa recuperação dele, mas enfim. O Wesley, que é basicamente o único lateral confiável que tem hoje, por mais que tenha o Mateuzinho e o Varela. Acho que o Wesley vai continuar sendo titular, no ano que vem já é uma outra conversa. Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Talvez o Felipe Luiz possa brigar por uma vaga nesse início de trabalho? Talvez, pode ser. Mas, enfim, o ponto principal é do meio campo que eu quero discutir, com o Pulgar sendo esse primeiro cara ali, pode ser uma réplica do que era o Casemiro, do que era o Ralf. Acho que o Pulgar tem até menos poder de marcação do que esses outros dois. Quem sabe o Thiago Maia seja um pouco mais parecido, mas o nível técnico entre os dois favorece muito o Pulgar nessa disputa. Então eu colocaria o Gerson como mais ou menos o que foi o Paquetá na última Copa do Mundo, jogando ali de segundo volante, se sacrificando um pouco mais. Não sei se é a melhor opção, uma vez que o Gerson, quando jogou assim mais exposto, jogou muito mal, principalmente com o Vitor Pereira. Então ele se destacou mais nesses últimos jogos, nos últimos meses, jogando ali como o meia mais avançado, né? Na ausência do Arrascaeta, principalmente, ele jogando com o papel mais à frente, acho que ele jogou melhor ali. Mas enfim, o Arrascaeta sendo basicamente que era o Neymar na última Copa do Mundo, com muita liberdade, jogador mais técnico do time que pode criar, caindo também um pouco para a ponta esquerda, que tem o Bruno Henrique, que é basicamente o que o Vinícius Júnior fazia, então um ponta clássico, e o Everton Ribeiro na ponta direita. O Everton Ribeiro é um cara que o Tite gosta bastante, levou não à toa para a última Copa, e ele era basicamente o reserva do Neymar
naquela equipe. O segundo reserva do Neymar, que quando o Neymar não estava disponível, quem jogou foi o Rodrigo, e o Everton Ribeiro entrava ali quando o Rodrigo saía, principalmente naquele jogo contra Camarões, ele fez esse papel. Mas acredito que, levando em consideração também que o Wesley é um lateral que sobe muito, o Everton Ribeiro pode jogar pela ponta direita e deixar o Wesley abrir o corredor com o Pedro lá na frente. O Pedro também, que estava na última Copa do Mundo. Mas enfim, acho que essa disputa entre Pedro e Gabigol vai ser o principal ponto que a gente vai ter que resolver no Flamengo, porque historicamente os times do Tite jogam com o centroavante mais móvel. Disse ali o Wagner Love, o Gabriel Jesus, depois o Richarlison. Acho que esses jogadores parecem muito mais o Gabigol do que o Pedro, mas atualmente a fase do Pedro é um pouco melhor do que a do Gabigol, na minha opinião, mas os dois estão mal. Mas também, né, o Pedro foi para a última Copa e o Gabigol não, então é difícil entender. Vamos ver o que o Tite vai optar. Mas nessa situação aqui, dá para encaixar também o Gabigol entrando no segundo tempo, como também o Luiz Araújo entrando no segundo tempo. A gente sabe que o Arrascaeta é um cara que tem dificuldade para jogar o jogo todo, então o Gerson seria um pouco movido para esse papel na esquerda, com o Luiz Araújo entrando na direita, o Everton Ribeiro sendo mais um meia, que ele foi na última Copa do Mundo, e o Gabigol lá na frente no segundo tempo. Mas acredito eu que esse é um time muito ofensivo para os padrões do Tite, que, como eu disse, está tendo uma evolução nessa questão de ofensividade nos últimos anos, mas acho que esse Flamengo hoje que é muito mais ofensivo do que pode suportar uma defesa sólida. Se a gente for imaginar esse time principal defendendo, basicamente ali só tem o Pulgar de marcação, e assim, Everton Ribeiro, Gerson e Bruno Henrique que teriam que recompor nesse meio, jogadores que assim, ou estão muito veteranos ou não tem essa velocidade, essa marcação toda. Então acredito que o Tite vai ter que fazer contratações pontuais para ter um time mais competitivo. E o próprio Arrascaeta ali, se a gente comparar com o Neymar, é um cara que os dois não marcam muito, ok? Só que na Copa do Mundo, tanto de 22 quanto 2018, os dois centroavantes, que eram o Jesus e o Richarlison, se sacrificavam bastante para voltar para cobrir o Neymar, teoricamente, e não vejo nem o Pedro nem o Gabigol fazendo esse papel tático que o Richarlison e o Jesus fizeram nas Copas do Mundo. Uma solução que a gente pode tentar pensar aqui, que eu pensei, é ele fazer mais ou menos o que o Dorival Júnior fez, montar dois times, por exemplo, para jogar um time mata-mata, outro time as Copas. Então, botei dois exemplos com o que o Flamengo tem hoje, agora já pensando mais pro ano de 2024. Botando aqui um time ali com essa disputa do gol, né? Um joga nas Copas, outro no mata-mata, o Rossi ou o Santos. Aí o Wesley sendo esse titular. Provavelmente o Flamengo deve contratar um lateral direito. Inclusive, o Danilo, que é um cara queridíssimo pelo Tite, vai ficar livre no mercado no meio do ano que vem. Então, pode ser uma opção pro Flamengo contratar. Mas, eventualmente, temos o Wesley por enquanto. Fabrício Bruno, Léo Pereira na zaga e Ayrton Lucas. Não vejo o Felipe Luiz sendo esse titular nesse momento. Mas pode montar um time mais com uma marcação mais forte ali, com o Alan sendo esse primeiro cara. Ele vai voltar de lesão para o ano que vem, né? E o Pulgar jogando um pouco mais avançado, sendo mais ou menos o que o Paulinho foi, o que o Elias foi. Não sei se é muito a dele, mas vale o teste. E o Arrascaeta sendo esse meia do time mais cerebral, com o Bruno Henrique, que inclusive não tem contrato para o ano que vem, mas tudo leva a crer, ainda mais com a chegada do Tite, que acho que é uma motivação a mais para ele renovar com o Flamengo. Pedro e Everton Ribeiro lá na frente. E um segundo time também mais competitivo. Nesse caso aqui, eu tiraria o Gabigol e também o Gerson do time, que acho que são dois caras que não contribuem muito na marcação. Acho que com Pulgar e Everton Ribeiro aberto, acho que dá uma pegada maior, com o Alan também, que é um cara que corre bastante. E a segunda unidade, né, o segundo time, o time 2, para jogar ou a Copa ou o mata-mata, teria ali também o Mateuzinho na direita, Rodrigo Caio e Davi Luiz, que esse é um ponto que esses são os zagueiros que o Flamengo tem hoje, mas assim, provavelmente os dois vão embora no ano que vem, então vai ter que contratar dois zagueiros reservas do Flamengo, e o Felipe Luiz na esquerda, Thiago Maia, sendo esse cara mais de marcação, com Vitor Hugo e Gerson no meio campo que tá lá hoje, que acho que pode se completar muito bem, porque o Vitor Hugo compensa na corrida do Gerson, e os dois são bastante técnicos, então acho que faz sentido, acho que o Tite casa muito com o estilo de jogo dele, com Everton Cebolinha e Luiz Araújo, dois pontas abertos mesmo, jogando com o Gabigol lá na frente. Acredito que esse time aqui, todo mundo possa marcar e atacar bem, o que combina bastante com o estilo de jogo do Tite. Mas é isso, acho que ficou um pouquinho grande o vídeo, mais longo do que deveria,
Mas é isso, deixa aí nos comentários qual a solução vocês acharam mais legal, vocês acham que essa ideia de 2 times no futuro pode funcionar, e agora, vocês acham que aquele time realmente mais leve pode ser a opção do Tite para, quem sabe, buscar o título brasileiro, que está longe, mas ainda tem chances matemáticas, então acredito que o Tite vai querer brigar até o final, até a última rodada por esse título. É isso, vamos interagir aí embaixo, não esquece também, se você assistiu o vídeo até aqui, deixar um like, se inscrever no canal para dar aquela moral. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência, valeu, falou!